Eu analisei a carteira de um seguidor aqui do canal que é bastante arrojada, corre bastante risco e teve um resultado aparentemente bem superior ao do Ibovespa e também do que o CDI. Só que mesmo assim, esse cara tá fazendo coisas que eu não faria e nesse vídeo eu vou te explicar o que tem de positivo nessa carteira, quais são os sinais de alerta, qual é um erro bastante comum que talvez você já tenha cometido ou cometa até hoje. Então presta muita atenção e vamos lá. Bom, então antes de olhar ativo por ativo, a gente tem que entender quem é esse investidor, porque não existe melhor investimento do mundo, existe o melhor investimento para ti, para cada pessoa. Nesse caso aqui a gente está falando do Anderson, vamos chamar ele assim, né, nome fictício, que é um cara ali na faixa dos 35 mais, entre 35 e 40 anos, um cara relativamente jovem, que consegue poupar cerca de 500 a R$1.000 por mês, já tem acumulado hoje cerca de 565 mil reais. O Anderson, o que o Anderson quer da vida? O Anderson quer, em cerca de 10 anos, ter um patrimônio grande o suficiente para contar com uma renda passiva de R$10.000 por mês. E também foi para o nosso processo gratuito de análise diagnóstico de carteira, porque ele se sentia muito inseguro com as posições da carteira dele, tinha uma ação que estava com uma posição muito grande, ele não sabia o que fazer, uma ação barata, já vou te mostrar qual. E ele queria ter mais clareza sobre estratégia, né? Sobre quais ações comprar, quando comprar e quando vender. Mas a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer quando a gente pensa no contexto do Anderson é entender se ele vai chegar lá no seu objetivo, né, de conquistar a liberdade financeira em 10 anos. Então, para isso, a gente pode trabalhar com alguns cenários e fazer algumas contas, tá? O Anderson quer, então, uma renda passiva mensal de R$10.000 a dinheiro de hoje lá na frente. O Anderson, não só por ser jovem, mas também por outras questões pessoais, ele entende que ele é um investidor extremamente arrojado, tanto é que a carteira dele é 100% renda variável. É uma carteira bem arrojada, a gente pode pensar numa taxa de retorno anual acima da inflação aí na casa dos 7% ao ano, né? Já descontado a inflação, já descontado outros custos. Ou seja, o Anderson tem que acumular cerca de R$1.800.000 para conseguir viver de renda, beleza? Como eu comentei, o Anderson tem hoje R$565 mil e faz aportes de 500 a R$1.000 por mês. Eu vou ser um pouco otimista e vou planejar aqui aportes na faixa de R$1.000 por mês. Seria o cenário mais forçado de aportes de acordo com a realidade dele atual. E se ele investir uma taxa de 7% ao ano em cima da inflação, ele não chega em 10 anos, onde ele quer chegar, mas chega em 15, não tem nada de mal. O Anderson vai ter cerca de 50 anos, vai estar tudo bem encaminhado. Se ele conseguir fazer os aportes com consistência e ter uma boa taxa de retorno, ou seja, ele não pode cometer erros. Erros custam muito caro nessa jornada. Se a carteira desse cara aí cair 20, 30%, ele se desesperar, aí ele volta 3 casas aí no tabuleiro, né? Ele voltaria aí para os 350 mil e perderia aí uns 5 anos nessa jornada. Isso se ele fizer aportes de R$1.000 por mês. Porque se ele fizer aportes de 500, demora ainda um pouquinho mais, beleza? Bom, esse planejamento para independência financeira você pode fazer por conta própria, é muito simples. Essa planilha é super intuitiva. Eu vou deixar aqui o link, tá, para você pegar uma cópia dela. Funciona em computador, tá? Para quem usa aí o pacote do Google, você entra logado numa conta do Google, consegue fazer uma cópia e preencher aqui as células amarelas. Mas posto tudo isso, vamos para a análise da carteira aqui do Anderson. Como comentei, uma carteira 100% renda variável. Então a gente começou a nossa análise de portfólio mostrando como é que estava a alocação macro dele. Por mais que ele soubesse que era 100% renda variável, ele não tinha essa clareza de que era um misto de 60% mais ou menos ações brasileiras e 40% fundos de investimentos imobiliários, essa carteira aqui de longo prazo do Anderson. E olhando ativo para ativo, o que a gente enxergava era uma diversificação em cerca de 10 ações brasileiras, cada uma com um peso bem diferente uma do outro, e um pouco mais do que isso de fundos imobiliários. Parece ser uma diversificação muito boa, mas tem 2 pontos de atenção aqui que eu já vou trazer na parte de trazer os meus comentários sobre a carteira do Anderson. Não sem antes trazer uma estimativa assim bem de conta de padeiro do quanto essa carteira teria rendido aí nos últimos 12 meses, conforme começou a montar e estruturar ela. Então o que eu peguei aqui? Tá? Peguei cada posição da carteira dele, vi qual era o percentual de peso dessa posição na carteira dele, a variação dos últimos 12 meses e o resultado ponderado, que é uma aproximação, uma conta de padeiro de qual teria sido o retorno da carteira dele. Fiz para a parte de ações e de fundos imobiliários e você vai ver aqui que o resultado ponderado da carteira é de uma alta de cerca de 23%, sendo que a carteira de ações brasileiras por si só tem apresentado uma alta de 21% nos últimos 12 meses. Em ambos os cenários, a carteira rendeu mais do que o Ibovespa no período dos últimos 12 meses. Ou seja, a carteira dele teve um alfa sobre o Ibovespa, né? Correu um risco similar, que é um risco de renda variável, e rendeu mais. Parabéns aí pro Anderson por ter resultados tão bons. Agora, isso não significa que existam pontos de melhoria. Um deles particularmente um pouco mais urgente, como eu já vou mostrar, e outros que são bem importantes pro Anderson ter sucesso
no longo prazo. Então, antes de falar aqui o que eu mudaria na carteira do Anderson se eu fosse ele, ou se ele fosse nosso cliente de Wealth, vamos dar uma olhada na estratégia da carteira, pontos positivos e também negativos. Claro que um detalhe, tá? Se você quiser ter acesso a uma sessão de análise de carteira conduzida por um especialista do Clube do Valor, que vai mostrar a tua estratégia, ativo por ativo, o que dá para melhorar, a gente tem ainda algumas vagas de sessões para a sessão de análise de carteira gratuita. Aperta aqui para tentar conseguir uma vaga, preencher um rápido formulário para isso, a gente vai analisar e vai eventualmente te ligar, beleza? Mas vamos lá, quais são os 3 principais pontos positivos aqui da carteira do ano? Um deles não é uma análise de processo, mas sim de resultado. Foi um resultado muito bom, teve um ganho patrimonial bastante elevado nos últimos 12 meses. O que eu conecto com o segundo ponto é que na diversificação intraclasse dele, na maioria dos papéis ele não corre tanto risco. A diversificação intraclasse é como ele diversifica dentro de uma classe de ativos. E aí você pode ver aqui que a maioria das ações dele representam algo entre 3 a 6,5% da carteira inteira de ações, assim como a maioria dos fundos imobiliários representam algo entre 2 e 6% da carteira de fundos imobiliários, com algumas exceções que eu já vou comentar na parte que eu mudaria. E na carteira global dele, pode ver que algumas posições, não tantas, passam do peso de 3% sobre a carteira inteira. Não é tão comum assim uma posição ter um peso maior do que 3% de todo o patrimônio dele. Aqui no clube a gente tem uma regra chamada de regra dos 3%, em que ativos de maior risco, individualmente falando, uma ação individual, por exemplo, não pode superar 3% de peso sobre a carteira como um todo. Por quê? Vou comentar isso na parte que eu mudaria. Mas não sei a gente trazer aqui um terceiro ponto positivo aqui, e em especial na parte de ações brasileiras, ele tem algumas ações que estão entre as mais baratas da bolsa, isso é claro, de acordo com a minha estratégia. É aqui o caso da Vale, é o caso da CEMIG e é o caso da Petrobras, que eu já vou falar sobre esse caso individual. Até porque individualmente esse é um dos 3 pontos claros de melhoria. O primeiro ponto aqui que me chamou a atenção de forma um pouco mais negativa na carteira aqui do Anderson é a concentração excessiva que ele tem em Petrobras. Chamada Petrobras ordinária com preferencial, ele tem cerca de 30% da carteira dele em Petrobras. Aí você pode falar, mas Ramiro, não é a ação mais barata da bolsa de acordo com a tua estratégia? A resposta é que sim, mas uma coisa, outra coisa. Porque tá barato, que é óbvio que vai subir. E é assim porque tá barato que tem um pouco mais de risco na mesa. Petrobras foi muito bem nos últimos anos. Os nossos clientes aqui de Wealth do clube surfaram muito dessa alta, mas nem em Petrobras, nem na ação mais barata da bolsa, eu teria um peso tão grande assim do meu patrimônio, ou ficaria confortável se um cliente meu tivesse um peso tão grande. Por quê? Porque existe um negócio chamado de risco não sistemático, que é o risco de uma ação individual e muito mal. Você pensar que não, mas Petrobras é gigante, é Petrobras. Cara, a Enron nos Estados Unidos quebrou da noite pro dia, as ações passaram a valer 0 em questão de 10 dias. A Americanas aconteceu o mesmo aqui ano passado no Brasil. Isso aconteceu com a Oi também, uma gigante de telecomunicações. Então não tem narrativa que me deixe confortável em ter um risco tão grande em uma única ação. Quer ver uma coisa? Se você tem 60% de peso numa classe de ativos de renda variável, que é a classe de ações, e dentro dessa parte de ações, metade é a ação de uma empresa só, que é no caso da Petrobras, ou seja, ela tem 30% de peso sobre a carteira, cara, se essa ação aqui despenca, cai tipo 80%, o impacto na carteira é uma queda de 24%. Quer dizer, a carteira inteira cai 24% só por causa de Petrobras. É claro que se Petrobras vai cair 80%, vai puxar outras ações. Então a carteira inteira dele vai cair muito mais do que isso. Então isso aqui para mim aumenta muito o risco, sobretudo de um cara que está no caminho, se investir certinho, consegue ali em 15 anos, mais ou menos, conquistar a liberdade financeira. Esse aqui é um ponto de melhoria, tá? Segundo ponto de melhoria é a diversificação entre diferentes classes de ativos. Vamos lembrar aqui da alocação de ativos do Anderson. 59% ações, 41% fundos imobiliários. Está muito concentrado em renda variável Brasil, em 2 classes de ativos com correlação alta. Aqui tem na tela um tabelão, uma matriz de correlação. E aí você pode ver que a Bolsa Brasileira, medida pelo IBRX ou pelo Ibovespa, tem uma correlação de cerca de 50% com fundos imobiliários. Isso aqui é um termo extremamente técnico, mas uma correlação alta significa que na média, quando as ações despencam, os fundos imobiliários despencam também. E o santo grau da gestão de uma carteira de investimentos é botar ativos com correlação nula na carteira. Então o que seria aqui muito interessante? Tá? Botar um pouquinho de ações norte-americanas em reais, porque a correlação de ações norte-americanas é nula, tanto com fundos imobiliários quanto com ações brasileiras. É levemente negativo, mas isso é tido como nula. Com isso a gente conseguiria reduzir o risco da carteira e aumentar o potencial de retorno. Vamos pegar uma carteira aqui que seja 60% ações brasileiras e 40% fundos imobiliários. Essa carteira aqui, no passado, teria caído cerca de 35%. No caso do Anderson, como além disso ele não está diversificado, ele está com um peso muito grande em Petrobras, a queda teria sido maior, teria sido uns 40% aí
no pior cenário possível. E agora vamos supor que a gente faça uma pequena mudança. A gente reduz a posição de ações para 33% da carteira, coloque 33% de ações norte-americanas e reduza um pouco fundos imobiliários. O que a gente vai ter? A gente vai ter um perfil de risco muito menor, um índice Sharpe bem maior e um potencial de retorno também maior por causa disso. O terceiro ponto de melhoria não é nem técnico, não é uma questão matemática e estatística, e sim emocional. O Anderson deixou bem claro que ele quer rebalancear a carteira, ele quer mexer na carteira dele, quer reduzir um pouco o risco dela, só que ele não sabe nem por onde começar. Ele comprou muitas das ações da Petrobras porque achava ela barata, mas de uma forma muito qualitativa, ouvindo comentários de parentes, de colegas de trabalho. Aí começou a subir, foi comprando mais e subiu mais ainda. Como trouxe um ganho muito bom, ele também tem uma certa ligação emocional com essa ação. E explica, né, porque ela tem um peso tão grande na carteira dele. E hoje ele se vê bastante estressado. Bastante intranquilo, mesmo com a carteira tendo rendido bem. Ele está percebendo que essa carteira tem um risco bem maior do que eventualmente ele gostaria. E é por isso que eu mudaria algumas coisas nessa carteira, mas antes eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, você já se sentiu assim, bastante inseguro por não ter uma estratégia clara a seguir? Ou ainda por não saber o que fazer depois de comprar um ativo? Quer dizer, o Anderson conseguiu resolver os problemas de compra dele, é claro, ouvindo opiniões e tal, sem ter tanta clareza no que ele estava fazendo, mas agora que ele tem esses ativos, ele não sabe quais ele mantém, quais ele vende, o porquê. Enfim, você não se sente inseguro sem nem ao mesmo saber qual o risco você está correndo? Se sim, então você precisa começar a investir com uma estratégia. Se não, mesmo tendo resultados bons em 1, 2 ou 3 anos, você pode comprometer todo o seu plano para a liberdade financeira. E uma forma de você passar a investir com estratégia começa por você ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, uma visão externa sobre ela. Por isso eu queria te convidar para uma sessão de análise gratuita de carteira. Está cada vez formando mais especialistas aqui do clube para que a gente possa oferecer esse serviço de forma totalmente gratuita. Claro que é impossível prestar para todo mundo, a gente tem 700, 800 mil visualizações por mês no YouTube e um número muito menor de profissionais aqui no Clube do Valor, mas a gente está nesse momento com vagas abertas, priorizando aqueles que têm um patrimônio maior, porque o impacto de errar custa muito mais. Se você tem um patrimônio grande, 1 milhão, 5, 10 milhões, 20 milhões, 500 mil reais, aperta aqui e solicita agora uma sessão de análise gratuita de carteira para analisar as suas respostas e eventualmente entra em contato, beleza? Dito isso, o que eu mudaria? Tá? O que a gente fez aqui nessa sessão de análise de carteira com o Anderson? A gente sugeriu ele sair desse modelo 60-40 para o modelo 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários, mostrando para ele que com as estratégias do Clube do Valor de Investimentos aplicadas lá no passado, essa carteira teria tido uma performance bem boa na maioria dos anos, performance bem boa, nem sempre acima do Ibovespa, mas no longo prazo sim, bem acima. A gente mostrou para ele os dados de risco que a carteira dele teria e mostramos como essa carteira teria performado aí no passado. Claro que retorno passado não é garantia de retorno no futuro, mas dá para ver aqui uma boa diferença em relação ao investimento passivo no CDI. Então, por mais que o Anderson tenha tido bons resultados, a carteira dele seja bem diferente de várias carteiras que a gente pega que está cheia de tranqueira, cheia de ativos horrorosos, sempre há algum ponto onde melhorar para ter menos risco, para ter uma vida muito mais tranquila. E o caso do Anderson é definitivamente bem diferente do caso de uma carteira de um investidor que errou muito feio com renda fixa. O cara achou que estava tranquilo, investindo bem em renda fixa, mas assim, errou feio, deixou muito dinheiro na mesa. Então, aqui de centenas de milhares de reais por conta dos erros cometidos, numa história que eu conto melhor nesse vídeo aqui da série Análise de Carteira. De novo, se você quiser solicitar a sua, aqui vai estar o botão. Um grande abraço e até mais.